Tristes momentos da história em que a sexualidade feminina foi alvo de crueldade. A história da mulher não tem sido fácil ao longo dos séculos. O vídeo de hoje vai elucidar como a trajetória da sexualidade feminina é marcada por sofrimento e preconceito ao longo da história. O texto foi baseado em um artigo do site Universa, do portal UOL. Não esqueça de deixar seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Durante o período da Inquisição na Europa, fase da história em que fez a caça às bruxas, o clitóris era tido como um sinal de que a mulher praticava bruxaria. O órgão, segundo os estudiosos da época, foi descrito como o bico do seio do diabo. Quando eles cismavam que a mulher era bruxa, verificavam se ela tinha essa estrutura. Se tivesse, era bruxa. Muitas mulheres foram caçadas e condenadas baseado nessa crença. No século XIII, na Suíça, a mulher que interrompesse uma gravidez sofria a punição de ser enterrada viva. No período em que a França estava sob domínio dos nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tinham a obrigação de fornecer filhos para o projeto de transformar a Alemanha na maior potência mundial. Assim, aquelas que optassem por interromper a gravidez, seja qual fosse o motivo, cometiam um crime contra a segurança nacional e, se condenadas, eram executadas. A menstruação foi alvo de tabu durante vários momentos da história. Mas na era vitoriana, o sangue menstrual era inaceitável. O homem não podia ver o sangue menstrual em hipótese alguma. Segundo a crença, se isso acontecesse, o homem perdia a virilidade. O resultado disso é que muitas mulheres eram castigadas pelo marido quando acidentalmente deixavam um sangue da menstruação aparecer para ele. As meninas, no início da era vitoriana, membros das famílias mais puritanas, vestiam uma camisola durante o banho e, ao trocar de roupa, tinham de manter os olhos fechados para não contemplar os próprios corpos. Na era vitoriana, nos cafés londrinos, as pessoas podiam adquirir folhetos que amedrontavam as mulheres que optaram pelo prazer solitário. O folheto incluía consequências que iam desde a loucura até o crescimento de um genital masculino no lugar da genitália feminina. Muitas mulheres acreditaram nisso. Quando a mulher vitoriana passou a ser aceita para trabalhar fora de casa, muitos homens ficaram bastante animadinhos. A ideia de ter uma mulher em um ambiente de trabalho era excitante e muitos deles passavam dos limites. Muitas mulheres foram forçadas a terem relações com homens nos ambientes de trabalho. Assim, algumas mulheres adotaram o uso de uma espécie de cinto de castidade para trabalhar, já que a pureza da mulher era o seu maior tesouro. No Egito Antigo, as estruturas externas da genitália feminina eram extirpadas como forma de evitar a infidelidade feminina. Mesmo assim, as que tinham algum relacionamento amoroso fora do casamento e eram descobertas tinham seus narizes arrancados. Já na Grécia Antiga, a libido das mulheres casadas eram reprimidas com requintes de sadismo. Elas tinham de permanecer descalças o inverno todo. Os gregos antigos acreditavam que manter os pés frios diminuía a libido feminina. Em várias sociedades, em diferentes épocas, a mulher que cometia adultério sofria humilhações públicas e se transformava numa espécie de pária da sociedade. Na Roma Antiga, por exemplo, aquelas que pulavam a cerca eram obrigadas a vestir na rua uma toga curta e escura,
que se contrapunha ao branco puro das longas estolas das damas corretas da época. Durante vários séculos, a Igreja Católica teve uma relação um tanto quanto hipócrita com a prostituição. Ao mesmo tempo em que a condenavam em seus sermões, vários membros solicitavam serviços sexuais das cortesãs. O cliente mais famoso foi o Papa Alexandre V, que, segundo registros, obrigava as moças a recolher castanhas do chão, usando a genitália, sob pena de serem chicoteadas por ele mesmo. Já o Papa Clemente II decretou que, ao morrer, as prostitutas tinham de deixar metade dos ganhos para a igreja. Na Idade Média, as mulheres eram praticamente o mal encarnado na terra, segundo propagava a própria igreja. A igreja pregava que as mulheres se deixavam ser seduzidas facilmente, gostavam de bajulação, não conseguiam guardar segredos e eram tidas como desonestas, invejosas, falsas e gêneros. Na Europa, na Renascença, havia uma crença de que uma mulher só concebia se sentisse prazer durante a relação. Assim, muitas mulheres que engravidaram por vítimas de relações sem permissão eram tidas como impuras e acusadas de terem gostado do ato carnal forçado. O resultado é que muitas impossibilitadas de casar se tornavam cortesãs. Durante o período colonial no Brasil, os portugueses diziam que as negras e as índias eram mulheres sem honra e, por isso, livres para fazer sexo sempre que algum homem tivesse vontade. Na época da escravidão, no Brasil, muitos senhores se relacionavam com suas escravas. Mais do que obter prazer, também tinha por objetivo aumentar o número de escravos da senzala. Incomodadas com a traição, mas sem voz diante de casamentos, sob poder patriarcal, as sinhás descontavam a raiva nas mulatas e nos bebês bastardos. Há relatos que senhoras que mandaram arrancar os olhos de mucamas que se deitassem com seus maridos. A mulher do século XIX, pelo menos em terras brasileiras, não tinha poder algum sobre o próprio corpo e não podia de forma nenhuma recusar as obrigações com o marido no leito conjugal. Estupros domésticos eram muito comuns. As famílias conservadoras da década de 1960 enviavam suas filhas com comportamentos fora do padrão para um convento a fim de que a convivência com as freiras pudesse acertar suas vidas. Na verdade, as famílias queriam encobrir a vergonha que as moças provocavam com seus comportamentos libertinos. Quando essa moda pegou, as mães solteiras, moças muito bonitas ou com atitudes consideradas provocativas, tinham de ser internadas no convento para uma possível cura entre as paredes católicas. Esse foi nosso vídeo mostrando a realidade da sexualidade feminina ao longo da história. Se você gostou e quer ver outros vídeos como esse, deixe um comentário dando sua ideia. Aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, galera!